Dúvidas. Temos conosco aqui hoje o pastor Renato, o pastor Gerson. Já chegaram algumas perguntas interessantes aqui. Elas estão chegando até o pastor Zias. Se você ainda tem uma pergunta, uma dúvida, vai chegar até o pastor Zias a sua dúvida, a sua pergunta. Caso que nós não conseguirmos responder hoje por conta do tempo, posteriormente responderemos. Mas vamos para as primeiras perguntas. Aí os senhores fiquem à vontade para escolher quem vai começar respondendo. A primeira pergunta tem a ver com uma Bíblia, chamada Bíblia White. Qual a posição da igreja sobre esta Bíblia? Amigos, o Brasil hoje tem um pouquinho mais de brilho, mais agudo. O Brasil hoje possui 1,5 milhão de adventistas. A igreja não tem condição de acompanhar todos os movimentos e ministérios que surgem, ora aqui, ora lá. A Bíblia White foi produzida por um grupo de pessoas no sul do estado de Minas Gerais, basicamente na cidade de Capitólio. E recentemente nós visitamos esse grupo, um grupo de pessoas, pastores, oficiais da Igreja Adventista, visitou para conhecer o ministério que eles estão desenvolvendo lá e conhecer o impulso que levou-os a produzir a Bíblia White. A Bíblia White é produto de uma tradução de várias outras Bíblias que já existem iguais a essa, na língua inglesa. Eu posso descrever a Oklahoma Study Bible, posso descrever a Pacific Rim Study Bible, Remnant Study Bible, são todas Bíblias semelhantes à Bíblia White. Só que lembrem que essas Bíblias que eu estou descrevendo têm a palavra Bíblia de Estudo e não tem o nome White na capa. Esse grupo de pessoas colocou no título da capa da Bíblia, Bíblia White. O que acontece? Nós, como igreja, como líderes, não temos como acompanhar os movimentos e logicamente, fazer uma filtragem de tudo. Nós podemos orientá-los quando sabemos das suas iniciativas, mas nós não sabíamos da iniciativa desse grupo. E eles fizeram por conta e risco. Eles pegaram os escritos da Casa Publicadora Brasileira sem permissão, colocaram na Bíblia White, cientes de que estavam fazendo isso, foram alertados para que não fizessem isso, mas assim fizeram. Colocaram no título da Bíblia, Bíblia White. Só o título da Bíblia é um desserviço à Igreja Adventista. Por quê? Porque nós somos acusados pelos evangélicos de termos uma segunda Bíblia, que é a Ellen White. Agora alguém vai e lança uma Bíblia com o título Bíblia White. Então isso, amigos, foi realmente uma situação muito delicada, e eu quero dizer a vocês que a igreja está tomando as devidas posições a respeito, não é? Em relação ao grupo. A Casa Publicadora também tem orientações a dar em relação a esse assunto, e obviamente não foi uma iniciativa muito sábia desse grupo lá no sul de Capitólio. Não trouxe benefícios para a Igreja Adventista nesse sentido em relação a outras igrejas. Não trouxe. Se fosse uma Bíblia de Estudo e desse qualquer outro nome, com comentários de Ellen White, não haveria problema. Agora você colocar na capa Bíblia White e colocar embaixo a assinatura dela na capa, isso aí, meus amigos, não foi uma atitude sábia da parte desse grupo, tá? Isso eu posso dizer assim de forma bastante respeitosa, tá? Há outros elementos envolvidos, né? Mas esses que eu descrevi são os mais delicados. Então, assim, o que a igreja pensa? A igreja lançou duas notas, tá? A igreja não precisa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia
não precisa de Ellen White para entender a Bíblia. Não. A Bíblia se auto-interpreta. Então, a Igreja Adventista jamais publicaria uma Bíblia com o título Bíblia White. Jamais. Porque a Bíblia se interpreta. Ellen White diz que os escritos seus são uma luz menor para atingir a luz maior, para lançar luz para o conhecimento da luz maior, que é a palavra de Deus. Então, dessa maneira, a Igreja Adventista não apoia esse projeto intitulado Bíblia White. Isso, inclusive, foge um pouco da característica do que é o movimento adventista. Pelo que a gente lê dos pioneiros, da história como a igreja começou, os pioneiros e a própria Ellen White jamais apoiariam isso que foi feito, questão da Bíblia White. Ok. Próxima pergunta diz assim: o que Ellen White fala sobre encenações? Ela proíbe alguma proibição enquanto a isso das nossas igrejas? Sim ou não? Esse é um assunto que tem trazido polêmica em várias regiões, em vários paralelos geográficos. A gente sempre tem que responder essa pergunta. Alguns estão filmando o que a gente vai falar aqui agora. É bom, filmem. A Igreja Adventista, ela entende que quando você elabora um projeto, como por exemplo, hoje vocês viram esta jovem Carla aqui falando, narrando uma visão de Ellen White. Alguém viu algum perigo, algum problema nisso? Não. Essa jovem lançou luz sobre si? Não. Ela refletiu a luz para quem? Para Deus, para Cristo. O problema é o seguinte, vou levantar. É bom. É bom. Sai aí, pastor. Sai aí. Problema de professor, não consegue ficar sentado. É assim mesmo, mas é bom. É assim mesmo. É assim mesmo. O pastor pode subir ao púlpito, fazer um belíssimo sermão, fazer todo mundo dar gargalhada, fazer chorar, e ele ser a atração do sermão, e não a mensagem em si mesma. Um cantor pode tocar um instrumento, um cantor pode cantar uma música, um músico pode tocar um instrumento, e ele, ao invés de lançar a atenção para Deus, lança atenção para quem? Para si próprio. Aí está o problema do assunto. Tudo que você coloca o seu eu à frente de Deus, aí mora o problema. Então, se você fizer uma peça de dramatização na igreja, com música do mundo, encenação de jovens usando drogas e caindo no chão, e essa coisa toda, isso não tem lugar na igreja, amigo. Isso não tem lugar na igreja. Isso não tem lugar na igreja. Não é lugar para você fazer isso. Vai fazer isso num acampamento, num outro lugar, que a igreja é um lugar sagrado. Você deve exaltar o nome de Deus na igreja, glorificar o nome de Deus. Então, o problema que eu percebo é que quando o ponto sai fora da curva, indivíduos começam a fazer dramatização na igreja que fogem à normalidade da programação, da sacralidade da igreja. Aí as pessoas começam a reagir. É evidente que vão reagir, porque isso não cabe à igreja, não cabe dentro da igreja. Então, se você preparar alguma coisa que, por exemplo, exemplifique a vida de Cristo, ou um profeta, a vida de um determinado personagem bíblico, ou mesmo da história do Adventismo, e que isso tenha a sua compostura, que guarde as devidas proporções, e que contribua para a compreensão e o aumento da compreensão daquele tema na igreja e na membresia, isso tem lugar, dentro de uma devida proporção. Agora, uma peça não vai demorar 20, 30 minutos. Não, tem que ser uma coisa breve. Uma coisa breve. O que deve acontecer na igreja? A igreja deve acontecer uma coisa
Sobretudo, a coisa mais importante da igreja qual que é? É o estudo da palavra. A música tem o seu lugar? Tem. A oração tem o seu lugar? Obviamente. Todas as coisas são importantes, mas todas as coisas devem convergir para o quê? Para a palavra, para preparar o coração e a mente das pessoas, a fim de que compreendam a palavra de Deus. Se a peça dramatização tem essa finalidade, vai ajudar a contribuir na compreensão da palavra, está inserido na programação do culto ou naquele contexto e guardadas as devidas proporções, queridos, a igreja não vai opor a isso. Agora, o problema é quando o ponto começa a sair fora da curva. Isso se aplica a muitas coisas, aplica-se à música, aplica-se à vestimenta e outras coisas mais, tá bom? É isso aí, a salva de palmas aí para a resposta. Essa pergunta, diz assim, indeterminado, já pode passar tempo, o pastor Gerson está passando ali a pergunta. Pastor, se preparem. Em determinado momento da trajetória da vida de Ellen G. White como escritora, ela foi acusada de plágio. E ainda hoje podemos ver em alguns sites acusatórios temas como estes. Como ela e Tiago White reagiram neste quesito e como podemos nos defender. Que é fundamentação. Bom, nesse material que vocês receberam aí no kit, há um artigo que fala sobre isso aí. No website também do Centroite, você tem lá, se você já colocar lá a palavra-chave plágio, você vai ter ali também várias respostas. Esse talvez seja uma das maiores acusações a Ellen White, a questão do plágio. Vamos entender um pouco a questão da época em que ela viveu. Obviamente, se ela estivesse hoje, talvez ela teria que colocar aspas em alguns momentos. Na época dela isso não era necessário. O característico do plágio, às vezes, é quando você rouba alguma coisa de outro e põe aquilo ali como seu, tá? Como você sendo o autor daquilo ali, mas Ellen White nunca teve essa intenção e a gente pode olhar naquilo que ela escreveu. Você tem boas respostas desses websites. Eu gosto muito de uma apresentação que o professor John Lake nos Estados Unidos, ele dizia que um autor, ele pode pegar uma maçã daqui, uma maçã daqui, uma maçã daqui, e aí ele faz a torta de maçã. Então, Ellen White realmente, em algum momento, usou uma palavra que já tinha outro escritor, em algum momento usou uma frase que talvez já tinha outro escritor, mas, inclusive, um especialista em plágio, Dr. Vincent Ramick, na década de 80, quando ele fez uma análise do que Ellen White escreveu, ele chegou à conclusão de que Ellen White não poderia ser acusada de plágio, porque ela era alguém que, mesmo se ela tomasse um empréstimo literário, uma frase aqui, uma palavra aqui, o que ela colocava ali era algo original. Original no sentido que ela construía o pensamento. Agora, uma coisa interessante, isso foi até destacado também na década de 80, quando essa questão de plágio foi fomentada assim, de forma mais forte. Então, tem um artigo do pastor Neil Wilson, que é o pai do atual presidente, na época ele era o presidente da Associação Geral, e ele falou uma coisa bem interessante. Às vezes as pessoas que acusam do plágio, eles olham o que foi trazido, mas eles não olham o que foi deixado de lado. Então nós temos momentos em que Ellen White tem um parágrafo parecido com um parágrafo de um outro autor, mas você vê às vezes uma palavra, duas palavras, que ela não traz para cá. E aquelas palavras fariam a diferença na teologia. Então o Espírito Santo, Ellen White era uma pessoa que não tinha muito estudo, Ellen White era limitada na questão acadêmica, mas mesmo assim, o Espírito Santo ajudou. Mesmo se ela usasse um empréstimo literário, uma palavra, uma frase, o Espírito a conduziu para que ela não trouxesse um possível erro teológico que tivesse naquele parágrafo. E nós somos gratos a Deus por isso. Então, às vezes, mais importante do que se trouxe é o que não trouxe, vindo daquele mesmo capítulo ou daquele mesmo parágrafo. Muito bem. À luz de Joel 2, 28 e 29, Atos 2, 17 e 18, onde a profecia dos últimos dias se cumpriu plenamente no ministério de Ellen G. White, este também será um dos dons concedidos no derramamento da chuva serúdia. Eu acredito que pelo contexto do texto de Joel, a gente vê que isso se aplica aos dias finais.
Então, Ellen White se encaixa perfeitamente aí, tá? Agora, nenhum de nós tem condições de dizer se Deus, mais para frente, não vai usar isso de novo, especialmente nos últimos dias. É possível que haja um cumprimento aí mais completo, bem próximo da volta de Jesus. Quando nós estivermos, quem sabe, fugindo, quem sabe se escondendo, ou já bem próximo, Deus levantar sonhos e visões para confortar o povo dele, para animar o povo dele. Então, a impressão que eu tenho é de que isso se cumpriu na Igreja Apostólica. Ellen White também é parte do cumprimento disso aí, mas é possível que Deus, nos últimos dias, conforte seu povo de novo com sonhos e visões. Mas eu não posso afirmar agora, isso é coisa para o futuro, esperar para ver. Ok. Como tornar o dom profético na pessoa de Ellen G. White relevante para os evangélicos? Olha, eu nunca encontrei um método mais eficaz de tornar Ellen White relevante ou torná-la conhecida de algum personagem, quer seja ele evangélico, católico, pentecostal, do que você presentear a pessoa com um livro de Ellen White. Presenteie essa pessoa com um livro e peça a ela para que leia esse livro. Você perguntaria para mim, pastor, qual livro de Ellen White seria recomendado que eu presenteasse? Pudesse presentear. O livro que eu sugeriria para você, mais completo, é Ciência do Bom Viver. Fala sobre a vida de Cristo, fala sobre educação, fala sobre saúde. É um livro que fala sobre várias áreas. Peça para essa pessoa ler o livro e depois converse com ela, depois que ela terminar, e pergunte: qual a reação sua a respeito da leitura? Fez bem para você? Ajudou você a ser um melhor cristão? Ajudou você a ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor cidadão? Percebe? Então, trabalhar com Ellen White, com os evangélicos católicos, presenteie um livro. Peça a pessoa, olha, lê um livro sobre o caminho a Cristo, Ciência do Bom Viver, assim por diante. Ok. Apocalipse 19, verso número 10. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito de profecia é apenas os escritos de Ellen G. White ou envolve os escritos de outros autores cristãos adventistas? O termo aí, espírito de profecia, vai além do que simplesmente alguém escreveu alguma coisa. Aí é algo que vem inspirado por Deus, tá? Então, o espírito de profecia se aplica à Bíblia? Sem dúvida. Isso aqui é um produto do espírito de profecia. O Espírito Santo inspirou os autores. Então, esse termo não se aplicaria a nós escrevendo alguma coisa. Esse termo ele tem uma aplicação que está mais relacionada a uma revelação direta de Deus a um profeta, e o profeta escreve inspirado. Nós trabalhamos mais na área que nós chamamos de iluminação. O Espírito Santo nos ajuda a entender o que os profetas escreveram. Okay. O último engano de Satanás será exatamente anular os testemunhos do Espírito de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 78. Por que temos feito tão pouco esforço para divulgar essa informação tão relevante? Relação ao conteúdo do Espírito de Profecia, é isso? Isso, a pergunta é exatamente essa. Olha, eu quero dizer a vocês, eu vou falar isso na minha palestra aqui agora, daqui a pouco. Nunca houve um tempo na história do povo de Deus onde houvesse tanta informação, tanta orientação como hoje. Verdade. Nunca houve. Se qualquer um de nós que estamos aqui vier a se perder em meio ao caminho que nos leva à Canaã Celestial, não terá sido por falta de informação, nem revelação da parte de Deus, mas sim pela nossa própria negligência, em não nos apropriarmos do conhecimento da palavra. Hoje você tem aplicativos com todos os escritos de Ellen White. Hoje você tem a publicação de mais de 93 livros em português da Casa Publicadora Brasileira, todos escritos por Ellen White, traduzidos para o português.
Então eu fico perguntando, o que falta mais para nós divulgarmos os escritos de Ellen White? Nós, primeiro, e aqui eu vou usar o meu colega aqui que insiste bastante, e eu também insisto, se nós não estamos lendo o Espírito de Profecia, é porque também nós o quê? Não estamos lendo a Bíblia. Percebe? Temos que dedicar mais tempo. Porque quanto mais lermos a palavra, mais fome teremos de conhecer outras verdades que complementam e adicionam conhecimento ao conhecimento bíblico. É isso que eu posso dizer a vocês. Uma das importâncias de um evento como esse aqui é exatamente a gente mostrar, ver a importância dos Escritos de Ellen White. Agora, esse texto que diz que um dos últimos enganos de Satanás vai ser anular isso aqui, Satanás também vai procurar anular os testemunhos através do mau uso dos testemunhos. Tá? Então nós temos em alguns lugares algumas pessoas extremistas, nós temos em alguns lugares pessoas que usam de forma equivocada, falam o que Ellen White não disse, acrescentam no pensamento de Ellen White o que ela não tinha em mente, e a gente precisa cuidar, porque isso também é uma maneira de Satanás anular a influência dos testemunhos. Então não é só ler e falar, tá? Algumas pessoas fazem um uso equivocado disso aí. Questão de contexto, nós temos todas aquelas regras, né, de se entender um texto, né? Tá? E isso também é importante. Então, eu congratulo um evento como esse aqui, porque abre a nossa mente, não apenas para ler, não apenas para usar, mas usar de forma adequada. A mesma coisa que se faz com a Bíblia também. Tá? A mesma coisa que se faz com a Bíblia. Se usa a Bíblia de forma equivocada, tenta se defender doutrinas que a Bíblia não defende, mas algumas pessoas defendem dizendo que estão baseados na Bíblia. Ok, professores, Ellen G. White e os pioneiros não acreditavam na doutrina da Trindade? A doutrina da Trindade, ela chegou a ser plenamente recebida pela Igreja Adventista na década de 1890. Quando houve um consenso entre os pioneiros, e em 1890 ela foi entendida como tal. Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, todos eles sendo pessoas distintas, com onipotência, onisciência e onipresença. Então, nesse sentido, é fato sim. Cada um trazia a sua bagagem, da sua formação eclesiástica, de onde vinham? Dos metodistas, dos batistas, não é? E eles traziam as suas concepções que tinham nas suas igrejas. Não é? Mas, a partir dessa década, é que então a doutrina chegou a ser plenamente conhecida. E Ellen White veio do metodismo. E os metodistas tinham algumas interpretações um pouquinho equivocadas em relação à Trindade também, mas eles criam na Trindade. Miller também defendia a Trindade. Então a impressão que dá é que Ellen White, pelo background dela, ela cria na Trindade. Mas de alguma maneira Deus não achou necessário que ela escrevesse sobre isso. Alguns nossos pioneiros tinham algumas dúvidas, algumas noções da Trindade que eles rebatiam, tá? Nem sempre eles estavam condenando tudo que nós cremos em Trindade. Hoje é um livro muito bom, publicado pela Casa Publicadora, chamado A Trindade, de 3 autores americanos, e esse livro explica bem direitinho o pensamento dos nossos pioneiros, aquilo que eles condenavam, e é verdade, a primeira geração de pioneiros morreu sem um entendimento um pouco mais amplo sobre a questão da Trindade. Mas isso hoje faz parte do que nós cremos. Ellen White ainda estava viva na década de 90 e Deus a usou, inclusive o livro Desejado das Nações é um livro que traz expressões trinitarianas fortes. Ela nunca usou a palavra Trindade nos seus escritos, mas ela fala do conceito da Trindade. Isso, quando algumas pessoas dizem que Ellen White não crê ou que nunca creu, isso não procede. Correto. Para aqueles que querem aprofundar o conhecimento,
entrem no site www.centroarte.org.br e digitem a palavra Trindade no canto direito, onde tem lá uma lupinha. Você clica e entra lá e digita Trindade. Você vai ter um número grande de artigos sobre esse assunto no contexto dessa pergunta. Existe algum escrito especial que não foi disponibilizado para a igreja em geral? É verdade que foi descoberta uma carta inédita de Ellen White? Sim. A carta foi descoberta recentemente, no mês de fevereiro deste ano, na biblioteca do Pacific Union College, que é uma faculdade ao norte da cidade de São Francisco. Foi descoberta na biblioteca esta carta. Lembrando que Ellen White morou os últimos 15 anos de sua vida na parte de baixo dessa faculdade. A casa dela ficava embaixo, ela subia esse morro e aí ia até o Pacific Union College, essa faculdade. E por algum motivo essa carta ficou guardada lá, ninguém sabia. Quando foram ver, era de Ellen White. A carta foi datada de 23 de abril de 1882. Ela escreveu quando estava em uma campal, pregando um trabalho evangelístico, e ela, nesse contexto de 1882, ela estava falando sobre aqueles que acusavam o dom profético dela, dizendo que a liderança da igreja teria fortes prejuízos se não ouvissem os testemunhos dados por Deus através dos seus escritos. Esse é o conteúdo da carta, tá? 1882, essa carta. Você vai falar, pastor, pode alguém ainda achar alguma carta de Ellen White? Pode, é possível que haja alguma carta perdida, ela mandou para alguém aí e está guardada essa carta e ninguém ainda descobriu. Essa carta já está online, né? E todo o material que Ellen White escreveu, que foi preservado, algumas cartas que ela escreveu que se perderam, mas tudo hoje está disponível online. Inclusive nós traduzimos essa carta e colocamos no site do Centro Arte. Obrigado. A serva do Senhor escreveu ou não que a última obra de Cristo no santuário celestial será interceder por nossos filhos que estão hoje nos caminhos do Senhor? Não conheço esse texto. Ela pode até falar algumas coisas que indicam que Deus não esquece do seu povo, dos seus filhos, mas esse texto até às vezes circula aí online, mas ele está mais para um texto apócrifo, vamos dizer assim, né? Não conheço que Ellen White tenha escrito isso aí. Não encontra eco nos escritos de Ellen White esta frase. Aliás, isso aí é circulado por todo mundo. Eu estava no avião um dia indo para Manaus, uma pessoa puxou a carteira e tirou esse texto da carteira e mostrou para mim, né? E eu disse, lamento, meu querido amigo, mas Ellen White não escreveu isso. O texto é datado, é registrado assim, Review and Herald, 1902. Em 1902, a Review and Herald publicou mais de 100 volumes de revistas. Então, isso aí, toda vez que você ouvir alguma citação de Ellen White, peça vistas de onde você tirou esse texto. Porque senão, você pode fazer um mau uso, como o pastor Gerson falou aqui agora há pouco. Pastores, o que fazer com esses youtubers que saíram da igreja e estão fazendo vídeos difamando a igreja adventista? Apocalipse 12, 17. O que diz lá? Orar por eles. É orar por eles. Olha, o trabalho do pastor Gerson e o meu trabalho, o trabalho do pastor Júnior, dos pastores que estão aqui, dos departamentais, dos anciãos, lembre-se de uma coisa: o dragão está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? Testemunho de Jesus. Muita gente vai sair da igreja e eu posso já até responder isso aqui como parte desse fenômeno. A sacudidura já está acontecendo nas nossas igrejas. Verdade. Pessoas já estão definindo de que lado elas querem ficar. Os seus hábitos,
sua forma de entender a palavra, a maneira como ela dedica tempo a Deus, a forma em que ela coloca Deus em sua vida, qual é o lugar que Jesus ocupa em sua caminhada, já está determinando de que lado essa pessoa vai estar. Então, nós não nos assustemos. Isso vai acontecer com pessoas jovens, vai acontecer com adolescentes, vai acontecer até com pessoa mais graúda, pessoas que admiramos. Vai acontecer. O que importa é que cada um de nós, individualmente, tenhamos a nossa consciência de que estamos vivendo sob a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Amém. E que Deus é quem está guiando a nossa vida. Amém. E que nós estamos sendo usados como instrumentos vivos em suas mãos para abençoar a vida das pessoas. Você recebe uma bênção aqui de Deus, estende a bênção e passa a bênção adiante. Para isso que Deus criou você e eu, esse povo chamado povo remanescente, para abençoarmos outras pessoas. E divulguemos o que nós temos de bom. Às vezes eu chego em alguns lugares e as pessoas têm um bom conhecimento de websites que acusam, que condenam, e às vezes não conhece nenhum oficial da igreja que responda as perguntas. Então, divulguemos esses websites, nós temos respostas para muitas dessas coisas, tá? E vamos ler mais. Não significa que só os outros estão atacando. Não, nós temos excelentes websites com vídeos, com coisas boas, livros, sermões. Leiamos, nos alimentemos daquilo que é saudável. O livro Vida e Ensinos, página 127, fala sobre a sacudidura. Fala que a sacudidura era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira igreja de Laodiceia. Que testemunho é este que provocará a sacudidura? Bom, a sacudidura será um fenômeno eminentemente caracterizado por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e têm a fé de Jesus. Aqueles que guardam os mandamentos, os 10 mandamentos, e têm a fé em Jesus, que creem no sacrifício de Cristo, estão amparados pela graça de Cristo, pela justiça de Cristo, estão vivendo um processo de santificação diária, contínua em Cristo, guiados pelo poder do Espírito Santo. Esses vão passar pela sacudidura, mas vão vencer a sacudidura, vão sobrepor a sacudidura. Não serão peneirados e ficarão para trás, lançados pelo vento. Agora, aqueles que não estão alicerçando a sua fé em Cristo, amigos, você está na areia movediça. Você pode em algum momento começar a afundar, e você não vai conseguir sair mais. Ah? E o conselho da igreja de Laodiceia é aquele: colírio os olhos, vestimenta de Jesus. Tá? Então, esse é o refinado. Esse é o conselho dado para João. Nós, como igreja, começamos a entender que essa mensagem de Laodiceia se aplicava a nós também ali por volta do ano 1856, não foi logo depois do desapontamento, e hoje nós sabemos que ali está o conselho. Você quer sobreviver esses dias? Jesus está disposto a lhe ajudar. Amém. Quantos livros são verdadeiramente dados por visão? Livros compilados são tendenciosos a posição particulares. Por ocasião da morte de Ellen White em 1915, haviam sido publicados 24 livros. O último livro que foi publicado, ela morreu, o último livro estava sendo impresso. Qual livro era? Profetas e Reis. Levou 60 anos para a série O Grande Conflito ser concluída. 60 anos, dos 5 livros. Quando ela morreu, 24 livros haviam sido publicados.
ela deixou um testamento em 1912 dizendo que os seus escritos deveriam continuar sendo explorados pelos seus comissários, fideicomissários, White State. Hoje o White State considera livros publicados originalmente em torno de 42 livros. São os livros que o White State considera como livros. Os livros que são considerados compilações, ou seja, compilações que são desdobramentos, hoje no inglês, por exemplo, você tem 150 livros publicados já na língua inglesa. No português nós já temos 93 traduzidos. Então, eu pediria a vocês que vocês atentassem para isso. Uma outra coisa, pastor Jefferson, que seria interessante a gente falar, era o seguinte, pastor Jefferson. Como que era produzido um livro nos tempos de Ellen White? Você sabe como que era produzido? Como que era? Alguém tem ideia? Eu esqueci. Hoje a Carla introduziu sua fala, né? A primeira dizendo que ela era profetisa, mãe, que mais? Escritora, palestrante, conselheira, não falou? Um monte de coisa. Ellen White viajava de costa leste a oeste, em média 8 vezes por ano de trem, no seu período mais ativo de trabalho. Como que ela ia escrever um livro, como do tamanho do Grande Conflito? Como ela ia escrever o Patriarcas e Profetas? Isso levaria 10, 15 anos. Percebe? Pelo volume de trabalho que ela tinha. Então, o que acontece, pastor? É importante falar isso. Ela ia recebendo visões sobre a vida de Cristo e ela colocava uma pilha de materiais sobre a vida de Cristo. Recebia visão sobre a área de educação, colocava uma pilha de coisas só sobre educação. Uma pilha de coisas sobre saúde, uma pilha de orientações sobre saúde. Então, quando ela ia recebendo as visões, ela ia separando os temas que ela escrevia por temas. E depois ela pegava e ela ia montando o livro junto com esse processo. Ela ia montando e encaminhava isso para os seus assistentes literários que publicavam o material sob a sua orientação. Ok? É assim que funcionava. Então não era como a gente hoje, por exemplo. Olha, o pastor Vitel me escreve um livro para mim e entrega os originais até dezembro de 2020. Não existia isso para ela. Não tinha como ela fazer isso. Tá? Era impossível. Então, às vezes, um livro poderia levar 5, 10 anos para ser composto. E é por isso que ela publicou 24 livros até o dia da sua morte. Tá? Última pergunta, e após essa pergunta nós vamos inverter a ordem aqui. Os professores vão fazer perguntas e eles vão responder. Aquele que responder corretamente tem alguns presentes aqui, pastor. Vou já deixar na sua mão aí, pastor Gerson. Presentes aí maravilhosos. Já vai pensando nas perguntas aí, é o momento de colocar eles agora na mira da verdade. Eles entenderam a palestra, tudo que foi dito aqui. Mas a última pergunta é o seguinte: naquela época se falava muito sobre a verdade presente. No futuro pode haver uma nova compreensão a respeito de um texto bíblico ou uma doutrina que hoje não conhecemos. Comente sobre a verdade progressiva. Verdade presente, revelação. Alguns não gostam muito dessa expressão, revelação progressiva, seria mais um entendimento progressivo, porque o que nós temos hoje está na Bíblia. Não seria revelado algo além do que está na Bíblia. Então, que a gente pode, às vezes, ter uma compreensão um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais detalhada de algo que está na Bíblia. Agora, Ellen White fala que a gente não deve ter medo de nova luz, vamos dizer assim. Por outro lado, ela diz: nossos pilares foram fundamentados, foram estabelecidos, foram descobertos, foram conhecidos debaixo de muita oração, muito estudo da palavra de Deus e confirmação de visões. Então, ainda podemos ter algo mais sobre o santuário? Podemos ter algo mais sobre o sábado?
mas nada que venha destruir aquilo que foi estabelecido no início. Então a gente tem que ter um equilíbrio aí entre o que seria novidade, tendo que estar fundamentado, baseado naqueles pilares que nós temos. Agora, às vezes a gente confunde pilar com tradição. Às vezes a gente confunde pilar com alguma ideia que não é um pilar fundamental da nossa fé. Posso fazer uma observação? Pode. Desculpa, a gente não vai abrir a palavra para quem levantar a mão nesse momento, senão vai ficar complicada a situação. Procure-nos depois do evento. Completando as palavras do pastor Gerson, na página 312 do Obreiros Evangélicos, Ellen White diz: nem todos os textos das Escrituras Sagradas serão plenamente conhecidos aqui na Terra. É verdade. A lição sobre Apocalipse recentemente foi uma exemplar lição que nos comprovou isso. O livro do Apocalipse é um livro selado, sim ou não? Não! Está aberto a coisas no Apocalipse que ninguém sabe ainda, porque não aconteceram, estão por acontecer, mas a gente quer saber hoje como é que vai acontecer. É direito nosso saber? Agora vai estudar. Agora, a Bíblia, os testemunhos falam claramente, nem todos os textos da Bíblia serão plenamente conhecidos até que cheguemos à eternidade. Então, se você tem algum tema de particular apreço, que você quer compreender agora, que você não entendeu, tenha paciência, você vai ter a eternidade para estudar esse assunto. Aliás, a Bíblia tem temas que nós vamos estudar na eternidade. Quais são eles? Dois deles aqui, que Ellen White fala. Quais são? O amor de Deus através da pessoa de Cristo, a encarnação de Cristo. Vamos estudar pela eternidade. E qual o outro? A origem do B. É um outro tema que nós vamos estudar pela eternidade. Dois temas que vamos estudar. Eu vou estar lá. Nosso tempo já se esgotou. 2 perguntas, 2 minutinhos mais extras aí, para as 2 respostas, 2 pessoas. 2 perguntas, 2 pessoas. 2 perguntas. Pode ser uma pergunta de cada um, 2 pessoas vêm aqui à frente e respondem e levam os presentes. Só os mais corajosos. Ok, eu vou fazer uma pergunta minha valendo, deixa eu ver aqui, a face humana de Cristo, né? Muito bem, vamos então aqui fazer uma pergunta boa da palestra que a gente ministrou agora, a primeira palestra. A primeira palestra eu apresentei a história de um dos pioneiros. Qual foi? Vai levantar a mão, se responder, cancela a pergunta. Levanta a mão só. Qual foi o pioneiro mais versátil da Igreja Adventista? Ali, aquele. Pode vir aqui, por favor. Pastor Lion. O pastor levou aí, ó. Urias Smith. Ele vai levar para o centro White. Linha centro White dele. Não dá, não? Vai sorteio com as ovelhas. Vamos fazer o seguinte, pastor. Você vai escolher alguém da tua igreja. Não, da tua igreja. E vai dar de presente para ele. Urias Smith, vai lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, baseada na palestra do pastor Spencer. O pioneiro da educação seria o Bell, tá? Mas antes de Bell, foi estabelecida uma escola, uma cidadezinha pequenininha. O nome da menina era Marta, filha de que pioneiro? Lá no fundo, Alexandre. Levanta a mão. Alexandre Nunes. Alguém falou lá em cima. Respondeu. Respondeu correto? Pastor Adson. É pastor também. Está dando pastor. Peraí, não, pastor não vale. Pastor, não é que a gente está excluindo os pastores, mas nós vamos priorizar os participantes. Tudo bem. Vem cá, a gente vai dar um presente para você, pastor. Vem cá. Mas prioritariamente vamos deixar os membros inscritos para que eles respondam. Mais uma pergunta, pastor. Mais uma só? Finaliza. Tem mais 2 aqui, ó. Dá os bons presentes aí para quem acertar esse. Pastor Gerson, tem mais alguma aí?
Vamos lá, a minha pergunta então, ó. Isso aqui é a coisa mais preciosa que eu trouxe para vocês. É um diagrama profético para você dar estudo bíblico, pequenos grupos, tá? Tem no site do Central que você pode pedir, a gente manda para o teu correio, para a tua casa. Vale ouro, prata e bronze. Isso aqui, ó. Tá? Enquanto eu faço a pergunta, abre aí para mostrar para eles aí, pastor, com essa mão. Que é uma propaganda válida. E eu quero chamar meu amigo daqui a pouco aqui, porque eu tenho um presente para ele. Olha aqui, olha só, isso aqui, ó. É um diagrama profético, 7.000 anos de história, desde a entrada do pecado lá no céu até a nova terra. Um estudo bíblico com textos de Ellen White corroborando. Isso aqui custa, se não me engano, R$35. É de papel que não rasga, você pode jogar água em cima, não acontece nada, é um plástico, tá? Vale ouro, prata e bronze. Bom, um dos pioneiros que eu apresentei hoje aqui na manhã, eu não contei a história, mas esse é para ganhar o quadro. Pastor não vale, hein? Um dos pioneiros teve a coragem, ele ficou viúvo e teve a coragem de pedir Ellen White em casamento. Quem foi esse pioneiro? Levantou a mão lá. Como? Pode vir aqui. Pronto. Stephen Haskell. Uma salva de palmas. Salva de palmas para ele. Corajoso. Tem mais um aqui, tem tempo ainda? Para concluir isso aqui, falamos hoje da verdade presente. Que mês e ano foi dada a visão? Que mês e ano foi publicado o primeiro periódico de verdade presente? Não. Quer saber a visão e a publicação? Julho de 49 saiu aí a data, vocês estão vendo aí, mas é a visão que foi dita assim, ó, vamos publicar esse periódico. Um ano antes. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Ninguém acertar, vou passar. É meu então? É seu. Leva de volta aí para a faculdade, ninguém acertou. Até o final, gente.